sobre a sua vida, amém? Abra sua Bíblia, lá no livro de Lucas 13. Lucas 13. Lucas está entre Gênesis e Apocalipse, principalmente lá no Novo Testamento, amém? Você trouxe a sua Bíblia aí ou não? Amém? Graças a Deus. Lucas 13, do verso 10 em diante. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Diga, possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou e disse-lhe: mulher, estás livre de uma enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há de em que deve trabalhar. Vinde, pois, nesse dia para ser curados e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou seu jumento para levá-los a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado, estar esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Diga, filha de Abraão. Filha de Abraão é crente, ok? Vai guardando aí. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Amém? Senhor, agora na autoridade do poder que é no nome de Jesus, manifesta, Senhor, o teu poder, a tua graça sobre nossas vidas, ó Pai. Derrama, Senhor, da unção, da graça, do poder do teu Santo Espírito sobre cada vida, sobre cada coração. Abençoe de uma forma excelente, Senhor. Ó Deus, e neutraliza toda ação satânica no raio de 10 quilômetros, Pai. E que teu poder, a tua graça, possa ser verdadeiramente conosco nesta tarde, nessa noite, ó Pai. Fala conosco de uma forma excelente. Nossa oração de gratidão em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Irmãos, o que eu quero dizer aqui nessa noite, trazer uma palavra de alerta a todas as pessoas. Normalmente as pessoas dizem assim: não, o povo de Deus não fica possesso, fica possesso. Tanto é que a palavra do Senhor está assim, de uma certa forma, enfatizando uma das situações que muitas vezes as pessoas não vivem de conformidade com a palavra de Deus, mas está vivendo uma religiosidade. E quando as pessoas começam a viver uma religiosidade, as coisas começam a complicar de uma tal forma que nós temos que nos conscientizar daquilo que nós queremos verdadeiramente. E isso vem trazer à tona. Muitas vezes as pessoas chegam dentro da igreja, ou quem sabe está vivendo dentro de uma religiosidade há muito tempo, mas está um tanto que conturbado, perturbado, triste, angustiado, e não sabe por que isso está vivendo. Aí a pergunta vem: mas o diabo pode tocar no povo de Deus? A Bíblia diz em 1 João 5,18: aquele que é nascido de Deus e não peca, o maligno não tem poder para tocar, ok? O maligno não tem poder para tocar. Mas de que forma, de que maneira o inimigo pode tocar na nossa vida? Conforme diz lá em 1 Pedro 5,8: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, ainda de redor, rugindo como um leão, quer tragar. E uma das outras circunstâncias que a gente pode perceber, diante de tantas circunstâncias, o pecado realmente faz separação, conforme diz Isaías 59:2, que as vossas iniquidades fazem separação entre Deus e os homens. Então eu vou falar uma coisa para vocês nessa noite, irmãos. Eu quero que vocês prestem muita atenção
com relação ao que ocorreu nesse Lucas 13. É para que nós possamos ficar alerta, muitas vezes, das nossas situações, principalmente dentro da igreja, irmãos. O texto de Lucas 13 nos conta a história de uma mulher que sofria, de uma coluna. Seu nome aqui não é mencionado. Uma razão entre a qual um de nós poderíamos estar ocupando o seu lugar. Por quê? Problema de coluna hoje, são tão comuns que não tem como reclamar, dos incômodos, que parece fazer parte do cotidiano. Há muita gente, eu falo que tem muita gente travada dentro da igreja. Por quê? Porque não está conseguindo movimentar livremente. Aquilo que nós falamos lá do livro, quando nós enfatizamos lá em João, quando Lázaro, quando Deus falou, sai do túmulo aí, Lázaro. E o que Lázaro fez? Ele veio todo amarrado. E Jesus falou assim, pode desamarrar ele. Sabe o que isso significa, irmãos? Que muitas vezes os crentes ainda estão vivendo o velho homem, estão sendo amordaçados, estão amarrados. E a igreja tem por obrigação a incumbência de desamarrar e curar essas vidas. Quantas pessoas vêm de uma outra religião e diz, não, a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, está tudo beleza. Não está tudo beleza não, irmãos. Tem muitas pessoas que ainda estão vivendo realmente amordaçado pelo inimigo. Mas eu vou contar essa história e depois nós estaremos enfatizando melhor essa situação. Primeiro se refere a uma história de sofrimento e alívio. 18 anos, irmãos, essa mulher tentava, sem sucesso, ficar livre, de uma dor constante e insuportável. Um dia, no entanto, aquela mulher experimentou um toque de quem tem poder para curar todas as doenças. E essa pessoa que pode tocar nessa noite, está aqui nessa noite, para curar você, para resgatar você, para libertar você. O segundo aspecto, irmãos, mostra a dureza da lei, em contraste com as forças da graça. Segundo a lei, no dia de sábado não poderia ser realizado nada, absolutamente nada. E muitas vezes as pessoas estão vivendo uma religiosidade que não pode disso, não pode aquilo, não pode outra coisa. E quando as pessoas dizem que não podem, as pessoas ficam, inclusive, amarradas por tanto tempo. Quantas pessoas que a gente tem observado, que vêm de outras religiões, que infelizmente não está totalmente liberto. Portanto, há uma inflexibilidade imposta pelo homem, principalmente no sábado, na religião, que condena até a cura. Não, você fica aí do jeito que você está mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa, Jesus, no entanto, mostra que a graça do Senhor supera a força da lei do homem. Aleluia por isso. E mostra que qualquer dia é oportuno para que o Senhor se manifeste na sua vida. É por isso que há uma necessidade grande de nós nos conscientizarmos verdadeiramente daquilo que nós precisamos, irmãos. E o terceiro aspecto aqui refere-se à insensibilidade dos homens, mas também se refere à humildade daquela mulher. Os responsáveis pelo serviço lá da sinagoga mostrava simplesmente alheios à dor daquela mulher. Para eles, o importante era estar, ou mesmo, o importante é o que estava escrito. Isso era importante. Libertar uma mulher, isso não era importante. Isso não era importante. No entanto, a mulher superou todos esses obstáculos e com humildade, aquela mulher obteve favor de Deus. Um fato interessante, irmãos, que essa mulher havia circulado pela cidade 18 anos. 18 anos, já pensou?
carregando seu fardo de dor. Todo mundo conhecia aquela mulher com aquela postura encurvada. No começo as pessoas começavam a dizer: lá vem aquela corcundinha de novo. Lá vem aquela corcundinha de novo. Sabe por quê? Porque ela já fazia parte do cenário. E por isso já não chamava mais a atenção de ninguém. Ainda tem pessoas hoje, irmãos, mais conhecidas pelos seus defeitos do que pelas suas virtudes. Essa que é a verdade. Nós habituamos ver pessoas mancar, se arrastar, andar encurvada e não mover uma mão, irmãos. Eu fico imaginando aquelas pessoas que vêm no local para receber algo de Deus. Está com um problema. E as pessoas dizem: eu vou orar por isso. Não. Deixa do jeito que está. Fica da forma como está. É duro ver quando a pessoa chega dentro de uma igreja, quer receber algo do Senhor. E muitas vezes nós fazemos vista grossa. Não, isso aqui não é para nós não. Você já é uma nova criatura, você já está liberto. Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. Com esse pano de fundo, vamos analisar agora esse texto, extrair algumas lições para nós nessa noite. Na época de Jesus, irmãos, os costumes e os direitos sociais eram bem diferentes. Os homens e os meninos ocupavam os melhores lugares na sinagoga. As mulheres eram obrigadas a ocupar o último assento. Imagine só, todos os homens para frente, todas as mulheres para trás. Ontem eu estava assistindo um filme, faz tempo que eu não assisto, mas ontem estava lá em casa, assisti um filme de uma realidade. O pessoal fala assim: fato real. Se é fato, já é real, né? De uma mulher que gostaria de ser uma maestresa. E lá na época de 1900 e tererá, não podia. Mas aquela mulher foi insistente, foi insistente, foi insistente. E mesmo com a sua insistência, os homens menosprezavam. Até que um dia ela criou uma orquestra sinfônica só de mulheres. Mesmo com as famas, tudo, no contexto de maestro, ela nunca foi mencionada. Já pensou? Aí eu falo, irmãos, olha que preconceito que muitas vezes existe. Lá no Oriente, os povos orientais é assim, no Japão é a mesma coisa, irmãos. Não vai pensar. Os homens, quando casam, ele fica andando lá na frente, a mulher lá atrás com as crianças, dizendo: oh, espera um pouco. Se vira. Se vira. Mas essa mulher que foi descrita no livro de Lucas, irmãos, era uma frequentadora assídua da sinagoga. Ela não faltava. Mas ela não despertava nenhuma atenção. Ela tampouco esperava que as pessoas tivessem uma reação diferente. Mas naquele sábado, ao ocupar seu lugar lá no fundo, como de costume, alguém identificou. Quando o Senhor Jesus estava pregando, ela olhou aquela mulher, identificou. E muitas vezes, a gente diz assim: vem você receber uma oração, a pessoa não vai. Parece que o inimigo cauterizou, infelizmente. Por isso que a palavra do Senhor diz em 2 Coríntios 4:4, o Deus desse século chegou aqui, teu entendimento. Sabe por que muitas vezes as pessoas não ficam libertas das suas enfermidades? Porque você gosta de viver no pecado. Você gosta de viver no pecado. Pecado da prostituição, dos vícios, de cigarro, de bebida.
Ah, ninguém sabe. Ninguém sabe. É verdade. Mas Deus sabe. Deus sabe. É por isso que muitas vezes a gente insiste até. Você não quer uma libertação? Você não quer uma libertação de verdade? É por isso que lá em Lucas 13:12, disse, vendo a Jesus, chamou. Jesus está aqui nessa noite te vendo também, meu irmão. Você que está com problema, você está com dificuldade. Jesus estava ensinando, ou melhor, ele ensinava em muitas sinagogas. Por quê? Mas ele não permanecia muito tempo, ele passava de cidade em cidade, conforme diz lá em Lucas 13:22. Passava Jesus por cidade e aldeia, ensinando e caminhando para Jerusalém. E Jesus está passeando hoje aqui, irmão. Se você crê, pode ter certeza que algo novo, extraordinário vai acontecer na sua vida. Sua missão consistia em cumprir o plano do seu Pai. Agora pare e pense um instante. Quantas vezes isso também acontece conosco, irmão? Nós entramos na igreja sem esperar nada. Mas uma coisa acontece, é por isso que eu fico pensando. Quantas pessoas perdem uma oportunidade? De repente você está ouvindo, ou uma coisa te distrai, e aquela palavra que seria uma coisa enfática para você, sumiu. Talvez num contexto de uma pregação, uma palavra é suficiente para que você seja liberto. Sabia disso, irmão? Puxa vida, essa palavra veio de encontro comigo. Entramos na nossa igreja e em algumas igrejas, muitas vezes as pessoas nem te conhecem, né? Ou quem sabe te conhece, mas já faz parte da paisagem, já. Mas não sabe a nossa dor, a nossa angústia, os nossos problemas, porque passa desapercebido. Imagine uma pessoa, irmãos, fazendo o mesmo pedido durante 18 anos. Será que vocês não podem orar por mim? Será que vocês não têm a capacidade de interceder por ninguém? Nós estamos aqui, a mulher dizendo, eu estou aqui há 18 anos, pedindo para que algo novo aconteça na minha vida. Mas sabe quando acontece algo novo na nossa vida? É quando nós sabemos que nós temos algo errado, e nós confessamos. E a palavra do Senhor é bem clara, bem enfática. Provérbio 28:13 diz, aquele que confessa, ou melhor, aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa vai alcançar misericórdia. Irmãos, quando a gente faz o apelo, fala assim, você que quer ser liberto, eu não vou não, porque eu gosto. Se você gosta, Jesus não pode fazer nada. Mas se você quer, você tem que entregar esse problema nas mãos do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 37:5, entrega teu problema, entrega as suas situações, entrega teu filho, entrega teu cigarro, entrega teu vício, entrega a prostituição, entrega tudo, confia nele, no mais ele vai fazer. É por isso que eu falo, irmãos, no momento que eu começo a entregar, mas eu entrego crendo, confiando que ele vai fazer. E quando nós entregamos e confiamos o que ele vai fazer, irmãos. Imagine só, aquela mulher chegando, querendo receber algo, eles vão dizer assim, de novo aquela mulher? E sabe o que acontece quando Jesus se manifesta? Aquele dirigente ficou com raiva. Quando Deus cura,
Tem povo que fica com raiva, né? E aquele dirigente não fez a mesma coisa. Por quê? Porque curou no sábado. Puxa vida. Eu falo uma coisa, irmãos, o que ele desconhecia é que ao entrar no lugar, Jesus muda, irmão. Jesus corrige, Jesus edifica, rompe o jugo que escraviza a vida. Por isso que ele fala lá em Mateus 11, 28, 29, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está dizendo, aprenda de mim. Não aprenda com os homens, aprenda de mim. Que eu sou manso e humilde de coração. Aprenda de mim. Jesus está dizendo, aprenda de mim. Não aprenda do homem, não. Olha o que fala lá em Lucas 13, 11. Relata que a mulher andava encurvada por causa de um espírito, irmão. Aquilo que nós falamos. E veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Possessa. Sinal que crente fica possesso, irmão. Coloca isso na tua cabeça. Havia 18 anos, andava encurvada, sem poder andar. Um dia eu fui fazer um trabalho de tenda lá em Cianorte. E tinha uma mulher, ela veio bem assim, encurvadinha. Eu falei assim para aquela mulher assim, a senhora crê que a senhora pode ser curada? Porque a senhora está com capiroto na carcunda. Falei bem assim. Eu falei, eu creio. E quando eu impus as mãos, ela começou a endireitar. Ela começou a endireitar. Aquela mulher, irmãos, estava prisioneira de Satanás. E muitas vezes, irmãos, o que nós fazemos aqui é um trabalho para que você possa ser curado. E muitas vezes, quando nós queremos trazer pessoas aqui, eu falo que essa igreja é uma igreja de ensinamento. Por que é uma igreja de ensinamento? Porque quando eu percebo que a nossa igreja precisa ser curada, eu faço questão de trazer um especialista, um expert no assunto. Por isso que nesse dia 3, 4, vai estar aqui conosco o pastor Oswaldo Lobo. Ele é especialista nesse assunto, irmãos. É por isso que eu louvo a Deus, porque eu tenho um grupo de discipulado comigo, que eu creio que, se não tiver 100%, 95% vai participar. E eu falo que este homem, realmente, tem a sua igreja curada. Ele começou com esse trabalho. Hoje ele já está chegando a quase 2 mil pessoas curadas, restauradas e libertas. Pergunta lá para o teu irmão, você quer ser curado? Pergunta lá, você quer ser curado? Você quer ser curado? E quando a gente fala assim, quantas pessoas vão participar? Você vai? Você vai? Você vai? A gente fica insistindo, irmão. A gente fica insistindo. Agora você vai vir aí um cantor famoso, duzentão. Não tem espaço, irmão. Faz fila. Mas para ensinar, eu pergunta lá para o teu irmão, você quer aprender mesmo? Pergunta. Tem pessoas que nem olham. Você quer aprender mesmo? Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque na realidade, o que eu estou falando é uma realidade. Por que nós tivemos
esse cuidado de trazer aqui essa campanha. Porque via de regra, o povo precisa ser curado. Tem pessoas aqui dentro que vivem na prostituição e está achando que está tudo certinho. Fica achando que está tudo certinho. Porque você, a hora que Jesus chegar, você vai ficar queimando lá no inferninho. E não vai pedir para morrer. E ele disse, não, você vai ficar aqui. Daniel 12:2, ele fala, uns ressuscitarão para a vida eterna, outro para a vergonha e horror eterno. A escolha é tua, meu irmão. A escolha é tua, minha irmã. O que nós estamos fazendo? E o que nós estamos oferecendo? É para que você tenha conhecimento. E no momento que você aprender a ter conhecimento, Deus vai realizar algo novo, extraordinário. Mateus 22:29, eu canso de falar aqui, errais para não conhecer a Escritura nem o poder de Deus. Oséias 4:6 está dizendo, meu povo perece por falta de conhecimento. Gente, é uma realidade. É uma realidade. Hoje, o mesmo Espírito pode te esmagar e te encurvar. Eu falo que há uma combinação de fatores que tem subjugado milhares de pessoas. Observe lá no versículo 11. Ela andava encurvada de uma forma que ninguém podia endireitar. Eu creio, irmãos, que ela queria fazer de tudo para ficar curado. Vai lá no ortopedista, vai não sei o quê. O ortopedista vai dizer, não tem nada não. Vamos ver como que o Espírito age hoje, irmãos. Em primeiro lugar, está no nosso ambiente. Muitos estão pressionados pelo poder esmagador, exercido pelas grandes cidades. Vamos lá colocar São Paulo, por exemplo. Tráfico, violência, barulho, hostilidade. As pessoas são motivo de estresse para muito. Quantas pessoas chegam no trânsito e o camarada te dá uma fechada, você diz, glória a Deus, aleluia. Hã? Quantas pessoas? Não, você vai falar uns palavrão. E você falando isso, irmão, você já está dizendo, você já está realmente agindo como inimigo. Gostaria que você agisse. Se martelasse teu dedo, né? Obrigado, Jesus, por essa martelada. Ah, sim, muito bem. E esses espíritos que realmente vai dominando você, vai aniquilando você, irmãos. E quando ele começa a aniquilar você, quando você menos percebe, o diabo já tomou conta de você. O resultado é que subitamente passamos a andar encurvado como aquelas mulheres. Você pensa que você falando palavrão, você xingando, você fazendo isso, que você não tem domínio próprio, o inimigo não está apossando de você? Com certeza, irmão, com certeza. Em segundo lugar, está na própria família, também age como fator de pressão. Gente, eu falo sempre aqui, quando você decide para Cristo, quando você diz assim, agora eu quero ser verdadeiramente um servo de Deus. Lá de Mateus 10, 34 até 36, o 36 principalmente fala que os inimigos dos homens são da própria casa. Você quer ser crente, mas de jeito nenhum. Você vai ficar aqui comigo, do jeito que você está, vai vivendo a mesma religião que estamos frequentando desde criança. Fala bem assim. Por isso que lá no 34 ele começa assim, eu não vim trazer paz, vim trazer espada, vim trazer divisão. Gente, a coisa é complicada. Quando nós começamos a não entender verdadeiramente aquilo que Deus quer fazer para nós, o inimigo vai trabalhando na sua vida. Quantas pessoas que entram na igreja, um convidado de repente, a gente fala assim, você gostaria de aceitar Jesus? Ah não, minha religião não permite. Está de brincadeira um trem desse. Eu não estou dizendo que essa igreja vai salvar, mas precisa da igreja. Mas o que salva realmente é Jesus.
somente Ele, mais ninguém. Os lares são duramente atingidos pelo desamor. Um não estão amando mais o outro. Não estão amando pela falta da sensibilidade, respeito e de carinho. Tem pais que não falam mais para os teus filhos que ama ele. Marido não fala para a esposa que ama. Já sou casado aí 50 anos, 40 anos, 30 anos. Nem olha mais. Queria tanto casar. Casa então. Depois perde os love, né? Perde tudo. E dentro da família, por exemplo, os padrastos. Estrupa crianças. Mulheres sendo espancadas. Olha só, gente. Quantos lares indo à bancarrota. Quantos lares realmente que não estão sendo perseverantes em todas as suas situações. É preciso abrir os olhos, irmãos, e ver que existe alguns que podem endireitar tudo isso. Eu ia entrar em vários detalhes nesse sentido, mas é uma realidade. Quantas pessoas que estão realmente amordaçadas desde a infância, porque foi abusado, foi rejeitado, e quando cresce uma pessoa rancorosa, cheia de tique-tique. Mas no momento que você começa a dizer, eu não mais quero viver com isso, Deus vai começar a te abençoar. Em terceiro lugar está o tempo. O tempo também é um fator estressante, irmão, esmagador. Há muitos corações que estão se infartando, há muitos estômagos perfurados, muitas articulações imobilizadas. Tudo porque o tempo está passando e as pessoas não conseguem realizar o que desejam. Puxa vida, o tempo está passando, mas eu gostaria de casar, comprar uma casa, mas eu não consigo, perdi o emprego agora, já começa. E o tempo vai passando, irmão. Mas eu quero dizer, começa a se firmar. Busque primeiramente o reino de Deus, conforme diz Mateus 6,33. E a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Alguém poderia afirmar, ontem já foi hoje e hoje será ontem e amanhã. Não se deixa esmagar pelo correr do tempo, porque o tempo está sob o controle de Deus. Deus está controlando você. Você crê assim, irmão? E Deus está te controlando? Deus está te controlando. E olha só, quando Jesus viu aquela mulher, falou assim, eu vou colocar um ponto final nesse sofrimento aí. Lá em Lucas 13, 12, 13, vendo a Jesus, chamou e disse, mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Eu falo que esse mesmo Jesus, ele pode endireitar a tua vida hoje, se você quiser. Que tipo de enfermidade você está carregando? A pergunta é, por que você está carregando? Qual o pecado que você está escondendo? Porque se você realmente quer ficar livre dessa enfermidade, dessa possessão, você tem que crer e confessar, irmãos. Eu não estou aqui falando de mim mesmo, eu estou falando da palavra de Deus. Quantas pessoas que vivia num mundo turbulento,
Eu posso contar teu testemunho? Posso, Vanessa? A Vanessa, ela fala assim que não podia sair para vir no culto, chegava naquele sinaleiro, dava pânico nela, espírito de pânico. Mas depois, que a pastora começou a fazer o mapeamento, ela entrou na intercessão, ela ia, né? Os pais estão aqui, para confirmar, o marido está lá. Se é para Maringá, não sei, acho que o Paulo contou, foi até lá no Engenheiro, começou a escurecer, falou assim, vamos voltar, vai ter que voltar. Mas hoje ela está livre, está liberta. Aleluia. Testemunho lindo, irmãos. Testemunho lindo. Esses dias foi viajar lá para o litoral. Glória a Deus. Foi e voltou sorrindo. Não é bom isso? É bom demais, irmãos. Para que ficar vivendo uma vida enclausurada? Porque o inimigo, ele quer realmente te prender. Quer te prender. Então, seja qual a força que está te esmagando seu corpo, seu espírito, não vai resistir à presença do nosso Deus. Aleluia. Coloque diante do Senhor as suas aflições, porque Ele pode livrar você de todas elas, se você quiser. Não fique deixando para amanhã, porque amanhã pode ser muito tarde. Saiba que Ele é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Ele quer realmente fazer com que você seja liberto. Se você disser assim, puxa vida, eu estou carregando essa enfermidade aqui porque eu não tenho coragem. Sabe qual que é o problema do povo? É que o inimigo fala assim, você vai ficar com vergonha. Vergonha é você ficar padecendo a tua enfermidade, porque você não tem coragem de dizer aquilo que o inimigo te escravizou. Hoje, se você quiser ser curada, é o momento, irmão. Domingo eu preguei sobre o culto dos desmamados. Muitas vezes a gente faz biquinho. Fica fazendo biquinho aí para o capeta. Mas Deus hoje quer te curar. Mas antes de fazer um apelo, feche seus olhos.